Devemos sim continuar a falar nas coisas positivas. E o positivo é, de facto, termos alguém com a vontade da Sofia a levar aqui a Associação Arco-Íris em frente. Sofia, como é que, imaginemos que um dos nossos espectadores tem uma situação dessas, como é que podem chegar até vocês? Que tem uma criança com anafilaxia ou na sua escola algum menino que tem alergias? Também, por exemplo, conhece alguém e sabe que essa família não tem apoio, não sabe como é que há de lidar. Sim, que isto às vezes cai que nem uma bomba numa família. Que tem a uma vida normal crónica. e de repente acontece um susto assim valente. É contactar-nos, seja pelo nosso Facebook ou por o nosso e-mail, e nós tentaremos a todo o custo lá chegar. Seja onde for, norte a sul, Madeira e Açores inclusive, temos voluntários que estão disponíveis para colaborar. Vocês têm voluntários e têm sócios também da associação? Sim. Sim, a pessoa pode também ajudar dessa maneira, ser sócio. Sim, nós temos uma empresa grande de contabilidade que nos oferece a contabilidade à associação e então nós temos tudo certinho. Podemos passar recibos do nativo, tudo. E temos gosto. Se houver alguma empresa que nos quiser patrocinar, porque, por exemplo, quando nós vamos ao Porto, ou quando vamos, obviamente que os senhores da Brisa, não sei se pode dizer isto. Sim, Pode dizer bem. Não, é só constatar um facto. Obviamente cobram portagens, não é? Nós somos todos voluntários, os médicos e enfermeiros. Eles cobram bem. Pronto, então temos que pagar o custo da deslocação, se existe, porque o carro não anda com água e então se eventualmente houvesse alguma empresa ou que nos quisesse ser padrinho ou ajudar em alguma deslocação, ótimo, excelente, seria uma grande ajuda. Claro. E as escolas podem entrar em contacto com a associação para que possa haver... Está o nível a passar em rodapé. Está ali o e-mail de contacto. As escolas podem entrar em contacto com vocês para irem fazer ações de formação, por exemplo, ou de sensibilização. Sim, exatamente. E tenham ou não casos com meninos com alergias, porque a questão do bullying é uma questão importante a trabalhar e nós somos sensíveis, desde que consigamos, vamos com gosto para que possam começar a trabalhar essa forma, não é? Bullying? Sim. Fala um bocadinho disso, bullying, que isso ainda não abordamos. Apanhou-nos assim a olhar para a direita. Numa primeira fase acontece com os adultos, não é? Com aquilo que nós já falamos, de serem recusados, serem colocados de parte, não serem aceitos nas atividades. Numa segunda fase, e a partir do 5º ano em diante, é pelos pares. Acontece muito... deixa-me experimentar, pôr-lhe ali um bocadinho de leite em cima para ver o que é que acontece. Eu acho que tu, no final, não és bem alérgico, deixa lá ver, deixa-me pôr-te um bocadinho de amendoim. Sim, e há casos fatais, ainda em Espanha, o ano passado, houve um menino com 8 anos que faleceu porque houve um coleguinha que lhe meteu uma fatia de queijo no meio da sandes e ele era alérgico ao leite. E deram adrenalina e tudo e não o conseguiram salvar. Isto acontece. Daí a importância, de facto... Sensibilizar para que não haja bullying, para que percebam que... E nós, em Portugal, já aconteceu-nos numa escola em que, obviamente sem dizer nomes, havia uma alergia alimentar e havia um ATL em que havia meninos já adolescentes, pré-adolescentes e meninos mais pequenitos e que essas mais crescidinhas achavam que aquilo era tudo uma grande esquisitice da miúda mais pequenita e decidiram lá na casa de banho começar a pôr-lhe o alimento na pele para ver o que é que acontecia. E claro, a menina foi para o hospital. Quando nós fomos fazer a ação de formação lá nessa ATL, elas vieram pedir desculpa a essa pequenita e à família e ficaram a perceber que afinal isto era mesmo verdade e que tudo o que iam dizendo existia, que aquilo achavam surreal. Comida não fazia mal a ninguém. Portanto... Exatamente, mas de facto há coisas que nós mesmo também não temos a noção e há bocadinho em off, eu creio que nos contou um episódio que aconteceu consigo, que eu não sei se posso... que foi aquele episódio do bacalhau. Sim, pode. Sim, é público. O bacalhau é o senhor de 50 e tal anos, não foi? Não, o do bacalhau com natas. Foi uma consulta clínica. Do bacalhau com natas. E se calhar vou pedir à Sofia que conte em primeira pessoa como é que aconteceu, só para nós vermos de facto, para termos a sensibilidade para este assunto. Nos casos muito graves, que há casos que não são tão graves, mas nos casos muito graves, a reação pode-se fazer porque come,
ou porque toca, Ok. ou porque inala. Ou seja, como se fosse um aerossol do veneno para eles, não é? O que acontece é que no caso do meu pequeno é mesmo muitíssimo grave. Fomos a uma consulta num hospital público. Nesse dia a comida era bacalhau com natas, ele é alérgico ao leite, muitíssimo grave. Ele respirou o ar, ele não comeu, ele não tocou. O que acontece é que ele foi logo medicado no hospital, iniciou logo sintomas, foi medicado, melhorou e disseram que podia vir para casa, que ele não tinha comido, que podia vir. A meio do caminho, 20 minutos de caminho, tive que parar na área de serviço que tinha ao pé, a área de serviço de Loures, em que ele dizia que tinha a garganta grande e já estava outra vez com sintomas, medicámos com tudo o que tínhamos e deu entrada na sala de reanimação mais perto, que era Torres Vedras, porque ele fez uma anafilaxia por cheiro, por inalação. Sim. Esses Portanto, são os casos mais graves. Um caso muitíssimo grave. Ou seja, isso acontece, não é porque os pais querem, os pais não querem nada disso. Claro, mas daí a importância de, por Da exemplo, divulgação. a Arco-Íris ir às escolas ou às ATLs falar sobre isto. Sim, nós falamos, eles experimentam a Nesses adrenalina, casos, isto é a adrenalina teste, não é? Eles experimentam, nós passamos os vídeos, fazemos jogos com ele. Eles, no fim, eles explicam aos adultos, os miúdos normalmente são extremamente inclusivos. E crescerem com essa sementinha é muito importante, porque quando se cruzarem com um menino assim, já sabem o que é que estão a lidar. Mas nesses casos, mesmo que haja uma boa vontade das pessoas, é muito complicado, porque Não- gente, na cantina da escola, Há eles truques. sabem, não é? Aquela criança é assim, portanto, já estamos avisados e gente, vamos lhe dar assim. só o que é adequado, mas só com o cheiro. Sim, é O menino difícil. ao lado abre um iogurte. Há truques, não é? Há várias formas de lidar com isto de forma positiva. Bom, nos Estados Unidos e em vários países a nível mundial, Nova Zelândia, na Europa já temos vários também, o que acontece é que quando há uma alergia tão grave que reage ao cheiro, é instituído que não se consome isso, ok? Tiram o queijo aos hambúrgueres. Sim, não se consome. Ou então Nos consome-se Estados as Unidos é alternativas, se porque há queijo vegetal, não é? Certo. Pronto. Não é ponto assente que as crianças não podem correr risco de vida. Okay? Há muitas comidas que não fazem mal, portanto, come-se as outras. E em casa, pois, cada um come o que quer. Estamos a falar só no ambiente escolar, em que eles têm direito a ir à escola. Aqui, não estamos nesse patamar. O que nós fazemos é, há meninos que não reagem ao cheiro e podem ir ao refeitório, Sim, tem uma sim, mesa sim, para sim. eles e podem até trazer. No caso de não ser viável, no caso do meu, por exemplo, não é viável, há outras estratégias, comem noutros sítios, não estão na hora da refeição com os outros naquela ok, parte. E depois Aí lavam é as quase a mãos, brincam, impossibilidade de mas pode haver ir à escola, inclusão não é? nessas- Mas lá está, é aquilo que falávamos quase Adaptamos. de início, é adaptar não para segregar, mas para incluir. Sim, mas o direito de ir à escola está lá, o direito de brincar está lá. Exatamente. Agora, é adaptar à realidade que nós temos. Agora, não se pode... Mas isso é uma necessidade básica ao comer e temos que adaptar. Agora, se fizermos uma festa, essa festa que andaram a programar uma série de... Isso é Sim, que sim, sim, deve ser certo. pensada de forma diferente, não é? Inclusiva. Sim, isso é festa, faz toda a lógica. Agora, o dia-a-dia Sim. dos refeitórios é que é quase impraticável, a não ser que haja mesmo uma lei que defina exatamente Sim, aquilo que lá tem nos que Estados ser Unidos eles têm feito, aquele sinal de proibido Sim. com o alimento e naquela sala não entra mesmo nem vestígios daquele alimento, porque eles levam muito a sério isto. Sabe que o Barack Obama, a Malia também tem alergias alimentares gravíssimas e passou uma série de coisas, de bullying, e um dia ele chegou a presidente Pois. na Casa Branca e ele fez uma revolução positiva. Conseguiu. Foi uma grande inspiração. Lá está, nessa é como parte. você disse há bocado, enquanto não acontecer a algum deles, continua a Lá ter que está. Tal e frente qual, a esse todos. princípio serve mesmo para. Ora, nós temos fotos, são poucas, não é? Portanto, vamos passá-las, não é? São Poucas, 5 mas são estrelas. suficientes que é para nós É verdade. vermos um bocado isto é mais do que importante. é o arco-íris. Então, o que é inclusão? Essa é uma questão muito importante, porque há uma grande confusão do que é a inclusão e muitas pessoas pensam que a inclusão é igualdade. E não é. A inclusão é equidade, ou seja, dar as mesmas oportunidades, mas com ajudas personalizadas na medida do que Exatamente. precisarem, exatamente como a foto. Ou seja, o mais pequenino Parece que estão a ser igual para todos, mas não estão. tem que Não ser estão a dar- dois caixotes
Não, porque Se a ideia é apanhar maçãs, ou se a ideia é Pois, aprender... e parece que é igual para todos. Todos O têm caixote que é igual ter para a todos. mesma- Não Mas a serve inclusão aquele para não muitas serve. pessoas é capacidade para igualdade. alcançar, sim senhora. Está giro. está bem. E eu creio que, de facto, com este tipo, por exemplo, de desenhos, as crianças conseguem Perfeitamente. perceber e visualizar logo. E Enquanto às vezes que os- até os adultos. Mas Sim, pronto. sim, porque a primeira Sim, questão eu a percebi alguns logo. pais é mas ele vai ter mais, aquele não tem caixas, o outro tem duas, portanto o meu fica prejudicado. isso é- Não fica Não vou prejudicado. dizer Fica nada. nada. Não, porque alcançam. A ideia é todos a apanhar mesma- maçãs, portanto todos apanham, ninguém está prejudicado. Claro, Está giro. Bem pensado. senhora. Vamos à próxima. Esta é uma formação num centro de saúde em que fomos falar da nossa missão, com caso clínico, muito engraçado. As formações dos centros de saúde são muito gratificantes, porque lá estávamos a explicar aquilo que não se dá na faculdade. Muito bom. Tem sido um feedback muito bom. Isto foi também num centro de saúde de Oeiras. Oh, foi aqui perto. Aqui perto, quer dizer, a Sofia vem lá de cima. Foi. Lá está. Levámos imensos abraços também no fim. Foi muito engraçado, foi muito bom. Muitos nunca tinham usado a EpiPen, não é? EpiPen. Sim. Uma Epic, que é adrenalina. EpiPen. uma grande quantidade de. Ali no outro também tinha. Nós só tirámos foi no fim. Mas sim, tínhamos uma grande audiência. né? Profissionais de todo o tipo de profissionais. Tínhamos enfermeiros, médicos, estagiários. E o feedback foi transversal a todos. Mesmo os médicos de família que já são há tanto tempo, desconheciam uma série de coisas que nós fomos lá partilhar. Portanto, Pois. acho que foi positivo e com um caso clínico que é bom. Muito bem. Isto foi numa ação de formação em Braga. Braga. É aqui perto. Saltou para o outro Que já lado. teve. Vamos, Ela é pequenino, portanto. voltamos a Braga brevemente, temos já outros pedidos Ainda bem. e lá está a formação dos pequenos, dos Ali é com adultos. as crianças também, Sim. era ali em baixo. Aqui aquele menino está a dar a EpiPen à nossa enfermeira. Aí ele é que está a dar a ela. Eles dão, nós ficamos com minis doutores lá. Obviamente que numa situação de emergência a ideia não é essa, ok? Mas há que desdramatizar, para que se eles um dia virem um amigo a usar, E sabe uma coisa, Já isto não é. nas crianças deve-lhes dar um sentido de... responsabilidade. Eu sei fazer uma coisa que pode salvar o meu amigo. E quer pode. Dizer, e isso transforma completamente a forma como a criança encara esta situação. Há pouco tempo houve uma criança agora não consigo precisar a idade, mas pequena, idade primária, que salvou a vida ao pai. O pai comeu um produto normal, não tinha alergias, fez uma reação alérgica e a criança sabia usar a EpiPen do irmão e salvou a vida ao pai até chegar à urgência. Portanto, isto foi no Festival da Abóbora da Lourinhã, Ainda que foi agora há precisa pouco dizer tempo. onde é que é, né? Aquela bocarra. A história da abóbora turquesa é uma história muito engraçada, que vem dos Estados Unidos, que é brincar sem comida. Ou seja, nós podemos brincar sem comida. Ali embaixo são os brindes que nós temos na associação para disponibilizar por 50 cêntimos, assim. É tudo ioiôs, peões, canetas, assim. E que, ou seja, aqueles brindes dos aniversários, do Pão por Deus, do Halloween, foi lá nos Estados Unidos, foi pelo Halloween, em que a filha do Barack Obama a filha e outros nunca podiam brincar ao Halloween porque... Por causa dos doces, não é? Exatamente. Os chocolates, essas coisas. Então surgiu esta ideia de brincar sem comida, porque brincar todos gostam de brincar e não precisam de doces, porque hoje em dia não há falta de açúcar. Há falta às vezes de É valores. mais. açúcar a mais. Então, É diferente. todos ficam felizes por receber um miminho, um brinquedo. Portanto, Ok. brincar sem comida.